falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, né? Todos os alunos de minhas turmas, como é que vocês estão? Então, como eu havia prometido, tá aqui a explicação do que é o clube de leitura, né? Eu vou falar um pouquinho, vou apresentar para vocês o que vem a ser o clube de leitura, tá bom? E aí, cada professor do horário específico das turmas específicas, né, que ficou responsável pelo clube, juntamente comigo, né, vai dar uma palavrinha a mais lá no mural e tal, né, mas aqui é mais para apresentar o clube e como vai ser essa proposta de trabalho, né, a partir de agora, hoje, dia 15, ok? Vamos lá para a próxima etapa. Então, o que é o clube de leitura? O clube de leitura é uma proposta para que você, aluno, né, você leia, para que você tenha o gosto pela leitura, né, para incentivar a leitura no caso nosso, vai ser um gênero literário, né, mas pode ser os vários gêneros literários que você pode ler no clube de leitura. Especificadamente nesse nosso clube, nesse primeiro momento, é claro que a escola pode continuar com a proposta e continuar com o clube de leitura, né? Depois desse processo, né, de pandemia, de que passar esse todo. Mas, enfim, o que é o clube de leitura? O clube de leitura é uma proposta para que você, aluno, você leia, né? É para incentivar a leitura, né? A sua leitura, que você aprenda a ler, para que você goste de ler, que você venha a ter o hábito da leitura, né? Que você leia diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, mas que você leia, porque assim, a leitura ela vai te levar para outros ambientes, ela vai te dar competências da seguinte forma: além de tornar você um bom leitor, você também vai aprender outros processos e você também vai ficar muito bom na questão da interpretação, né? Do que você estiver lendo. Então, a leitura, ela não só lhe ajuda nesse aspecto, ela tem outros aspectos que eu não vou falar aqui, que cabe também a outros professores, ao professor de língua portuguesa, por exemplo, né? Mas o livro, né, o incentivo à leitura é para isso. Então, o que é o clube de leitura, né? É isso aqui que eu acabei de dizer para vocês, eu acabei de apresentar. Então, é a proposta de incentivar a leitura, né, para que você se torne um bom leitor, né? Enfim, vamos para a próxima etapa. Então, nesse processo de que você vai ler, né, os professores das disciplinas ou, né, que ficaram responsáveis pelo clube, né, cada um com a sua turma, que a gente dividiu assim, né, cada um ficou responsável por postar as atividades lá na plataforma. Então, que vem a ser o clube de leitura, né? E como é que isso vai funcionar? O que é preciso? Então, a gente pensou, né, num roteiro para orientar você a responder às suas atividades e, obviamente, a ler o livro de forma organizada, né? O professor, ele vai escolher um livro para que você leia, né? Que o objetivo principal é incentivar a leitura, então vai ser através de um livro. Então, o professor lá que ficou responsável pela sua turma, ele vai escolher um livro, né? O que mais se adequa, o que mais seja adequado para a sua turma, né? Para a sua série, enfim. E aí, o que é que vem a ser esse roteiro de leitura? Né? O roteiro é uma organização de como você vai ler isso, né? De como você vai fazer essa leitura do livro, né? Tá tudo, na verdade, o roteiro ele é um passo a passo do que você vai fazer e de como você vai fazer essa sua leitura e de como você vai resolver as atividades, de como você vai fazer as atividades, né? Para colocar na plataforma
para entregar ao seu professor. Né? Então, como é que vai ser feito isso? Quinzenalmente. Né? De 15 em 15 dias, o professor lá, responsável pela sua turma, ele vai colocar o roteiro lá para você, orientando você a como vai ser as atividades, como você vai responder, né? Detalhando, deixando tudo detalhadozinho, né? E você, como aluno, o que é que você deve fazer? Você deve destinar 3 horas, né, do seu tempo, isso independe do horário que você vai fazer, desde que você cumpra essas respostas dessas atividades dentro de 15 dias, né? Por exemplo, se nós estamos começando, isso aqui, a proposta do clube é igual para todas as séries, né, da escola, Dom Otávio. Agora, no caso aqui específico, eu tenho um modelo aqui do roteiro, ó, é 15 dias, o período de estudo que você vai fazer essa atividade, que você vai ler esse livro. Isso não quer dizer que você vai ler o livro todo, você vai ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, vai depender de como o professor organizou para você, tá? No caso aqui, ó, a segunda série, o aluno vai colocar o nome dele aqui, ó, é importante que o aluno ele preencha o nome dele aqui, ele coloque a turma dele aqui. A proposta de estudo vai ser um período de 15 dias, né? Por exemplo, eu coloquei, já postei já hoje, né? Mas estou fazendo aqui o vídeo para que os meninos entendam melhor o que é o clube, né? Para que todos, na verdade, de todas as séries entendam o que é o Clube do Livro. Aliás, Clube do Livro? Não, Clube de Leitura, né? Então, vai ser postado hoje, dia 15, e a entrega dessas atividades que estão nesse roteiro descritas aqui, ó, vai estar tudo descrito aqui, explicadinho, é um passo a passo, né? E tem aqui o período de postagem, que é hoje, e a entrega vai ser dia 28. Agora, óbvio que as outras turmas, os outros horários, tem um dia específico, que eu creio que a coordenação já deve ter postado os horários corretos, né, para o pessoal das outras turmas. No caso aqui do segundo ano, a postagem é hoje, dia 15, e vai ser entregue no dia 28. Tá? Todo mundo deve entregar suas atividades até o dia 28. Ou seja, vocês têm 15 dias para entregar essas atividades. E aí você só tem que fazer o quê? Destinar 3 horas por semana para realizar essas atividades. Ora, organize-se, não é? Escolha o seu tempo, veja o seu tempo e faça as suas atividades. Vamos para a próxima etapa. Então, aí eu fiquei pensando, como é que esses meninos vão organizar suas atividades dentro do caderno e tal, né? E aí eu fiquei pensando, né, também e pegando outras ideias com os professores. E aí a gente pensou também que seria interessante, como eu sou professora 2 segundos anos, e eu estou dando um exemplo aqui, eu vou pegar isso aqui e vou pedir para que o meu aluno, né, das minhas turmas, ele coloque na matéria de inglês. Né? Professora, qual matéria eu devo colocar, selecionar para fazer as atividades do clube? No meu caso, a matéria de inglês. Ele vai lá, as atividades que ele já fez, deixa lá no caderno, porque depois eu vou verificar também, né, o que ele fez, vou dar uma olhada, vou dar um visto. E aqui ele escreve isso aqui, como você quiser. Você pode colorir, você pode fazer uma capinha para separar das atividades anteriores para as atividades a partir de agora. Né? Você coloca lá, clube de leitura, e a partir daí, você já, na próxima folha, você pode escrever lá o roteiro, a data, né? Tudo organizado, de forma organizada, para quando nós voltarmos, né, nós verificarmos e formos olhar o caderno de vocês, está lá, tá? Então, aquilo que eu mostrei agora há pouco, do roteiro de leitura, o que, que você faz? Você bota o roteiro lá. Professora, eu preciso escrever tudo que está no roteiro? Não, gente. Você precisa só escrever as atividades, as perguntas das atividades e as respostas. Se nós vamos ler determinados capítulos de determinado livro, o que, que você faz? Você anota a atividade, as perguntas e coloca as respostas.
porque daí a gente vai estar sabendo qual é o livro, né, que cada professor da turma específica escolheu para que você leia, ok? Então isso aí fica muito mais organizado assim, certo? Então, como eu havia falado anteriormente, na escola existe uma quantidade de professores e esses professores são divididos nas mais variadas séries, né? Então, para ficar mais claro quem são os professores que estão trabalhando especificadamente com o clube de leitura, aí eu fiz uma planilhazinha aqui para dizer qual é o seu professor e quem você vai procurar no caso de dúvidas lá na plataforma, né? O professor vai colocar o roteiro lá. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para explicando de um modo geral, para todos. Mas o professor específico da sua turma lá, ele vai colocar o roteiro lá na plataforma, né? E as dúvidas que você tiver, né? Por exemplo, Aline, primeiro ano, professora, eu tô com uma dúvida X. Então, o que você vai fazer? Coloca a sua dúvida lá no mural. A professora possivelmente vai deixar o mural aberto para que você coloque a sua dúvida, tire a sua dúvida, né? E a professora ela vai colocar um horário de atendimento lá para você, né? Para você, aluno. Então, a professora Aline aqui, olha, ela está responsável pelos primeiros anos, ok? E aí ficou, professora Josefa, eu aqui que vos falo, né? Josefa e professora Geliane ficamos com os segundos anos. Aliás, todos os segundos, né? Porque são turmas que nós temos em comuns. Então, a gente está fazendo um trabalho, né? E aí nós estamos trabalhando juntas. Aqui, o segundo ano, né, do ensino médio. À tarde, nós ficamos com os oitavos e nonos do fundamental. À tarde também, o professor Paulo Bruno, né, é o professor que vai estar mais específico, postando as atividades, tirando dúvidas lá do pessoal, dos aluninhos, né, dos meus queridos aluninhos lá do sexto ano. Esse ano eu não fiquei, mas, né, quem sabe. A professora Eliana, ela vai ficar responsável por atender os meninos lá do sétimo ano, os aluninhos lá do sétimo ano, né? A professora Eliana. À noite, como a professora Eliana também tem aula à noite e eu também, a professora Eliana ficou responsável, né, por postar lá na plataforma, na sala de aula, do sexto e sétimo períodos do noturno, que é assim que se chamam as séries do período noturno. E eu, Josefa, fiquei com os oitavos e nonos. E o professor Célio com o 11º e segundo períodos. Ok, pessoal? Então, aqui ficou bem detalhado quem é o professor que vai prestar o auxílio ao aluno em relação ao roteiro, né, as dúvidas, a postar o roteiro lá e, consequentemente, as atividades. Tá certo, pessoal? Vamos passar para a próximo slide. Então, deixa eu baixar aqui essa bolinha, deixa eu vir aqui para baixo. E o que é que pode ser avaliado, né, com essas atividades do clube? Primeiro, eu penso que a pontualidade nas entregas das atividades, tá certo? Se você tem um cronograma, se você tem uma postagem que o professor posta lá na plataforma, que é de 15 em 15 dias, eu creio que dá tempo de você ler, né, de você avaliar a atividade, de você fazer a leitura dos capítulos que serão propostos pelos professores em relação ao livro que ele vai escolher ou já escolheu, né? Então, se você é uma pessoa organizada, você vai ter pontualidade para colocar essas atividades lá, né? Certo? Então, isso, o professor do clube de leitura, ele pode avaliar essa questão da pontualidade. Em relação à criatividade na realização das atividades, né? Como é que você vai que você seja
que você seja criativo, né? Que você use dentro do que você tem disponível, né? As suas tipo, o seu caderno é a forma mais econômica possível de você fazer as suas atividades, né? Você não precisa gastar para que você realize essas atividades que estão sendo propostas agora, né? Então você pode organizar o seu caderno, com criatividade, enfim, para fazer as suas atividades lá e responder todas as atividades propostas, né? Então, o aluno, ele pode, por exemplo, lá no roteiro está descrito, tipo, uma atividade, duas atividades, a primeira atividade com 5 perguntas, a segunda atividade com mais 5 perguntas, enfim. E aí o aluno, um quesito, ele deixa de responder, tá? Então, aí ele não está respondendo a todas as atividades propostas, né? Ele está respondendo pela metade. Então, o que é que você deve fazer? Procure responder tudo, todas as atividades propostas, né? Não deixe nenhuma questão sem responder, sem resposta. Se você tiver dúvida nessa questão quando você estiver respondendo, tire com o seu professor, porque ele vai ter um horário disponível, ele vai disponibilizar para você um horário na plataforma para tirar justamente essas dúvidas. Ah, professor, eu não entendi a questão tal, não estou compreendendo e tal. Pergunta lá para ele que ele vai te dar uma resposta, tá bom? A organização do caderno. É isso que eu falei agora há pouco. Tipo, criar uma capa, escrever o cabeçalho lá do roteiro, roteiro 1, roteiro 2, roteiro 4, tá certo, gente? Mas lembrando aqui, voltando para a criatividade na realização das atividades. Olha só, no primeiro momento, nós vamos fazer, tipo, o roteiro, ele tem... São 4 semanas. Para você ler um livro completo, né, e seguindo esse roteiro, e seguindo essa forma organizada de ler, serão 4 quinzenas para que você cumpra. Então, esse período agora, eu creio que a gente vai demorar um pouquinho. Acho que só depois de 16 de junho, e a gente não sabe ainda quando volta. Então, o que ocorre? Como é que você vai fazer criativamente? Como é que você vai realizar essas atividades, né? Então, você tem que pensar que existe a pontualidade, existe responder a todas as atividades propostas, existe a criatividade. Olha, primeiro momento existe um roteiro 1, que é a introdução, é o início vai ser o início dessa nova proposta de a gente trabalhar com vocês. Ninguém está mais aqui trabalhando com a sua disciplina específica. A gente está fazendo uma proposta de trabalho diferente. Então, como é que você vai fazer isso? Organizando seu caderno, né? Participando na sala de aula, tendo pontualidade na entrega das atividades, respondendo a todas as questões da atividade, e no final, a gente vai pedir um trabalho final. Então, como é que você vai realizar esse trabalho final? Com criatividade, né? Realizando a última tarefa, o último roteiro. Por quê? O primeiro roteiro vai ser a introdução a como vai ser feito, certo? Aí depois vem o segundo roteiro, que vai ser com a leitura de mais capítulos organizados pelo professor e pedindo uma atividade depois de que você tenha lido os capítulos que o professor propôs, né? Então vai ser pedido uma atividade sobre isso e no final, né? Você vai produzir um trabalho final, né? Como se pede normalmente.